Graça e paz, queridos. Mais uma vez nós estamos reunidos para estudar a palavra de Deus. E é tão importante podermos ouvir o que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Eu estou iniciando aqui uma série de mensagens falando de Jesus como eu sou, ou no grego ego eimi. Essa palavra eu sou, ela vem lá do Velho Testamento, quando Deus se apresenta a Moisés. Moisés pergunta: quem és tu para eu falar para o povo a seu respeito? E Deus diz: diga que o eu sou te enviou. A palavra eu sou no hebraico significa Yarkvé, numa tradução mais nossa, o Deus que salva. E Jesus é a expressão maior do Deus que salva, do Deus que se faz presente entre nós, com uma missão: nos restaurar, tirar nossas angústias, trazer-nos a salvação, ensinar-nos a viver melhor. E é baseado neste contexto que nós vamos estudar alguns textos da palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar o texto que está lá no Evangelho de João, no capítulo 4, no encontro de Jesus com a mulher samaritana. Texto bastante conhecido de todos nós. Eu vou ler então o capítulo para que você possa acompanhar, e a seguir então nós vamos fazer algumas observações e algumas reflexões sobre esse encontro de Jesus com a mulher samaritana e o quanto esse encontro tem a ver conosco também, não é? Vamos lá. Então abra a sua Bíblia em João, no capítulo 4, a partir do verso de número 3, desculpe. João 4, a partir do versículo 3. Falando de Jesus, diz assim: assim deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho teve que passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado ao seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusaram a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pedes água para beber? Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda nem balde, e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água? Além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço? Como pode oferecer água melhor do que esta que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu: quem bebe desta água, logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá vida eterna. Por favor, Senhor, dá-me desta água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui tirar água. Vai buscar seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse: é verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos, e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade. O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram? Jesus respondeu: creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram.
Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem deste modo, pois Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus lhe disse: eu sou o que fala com você. Naquele momento, os discípulos voltaram. Ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles se atreveu a perguntar o que o Senhor quer e por que conversa com ela. A mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que não é ele o Cristo? Até aqui, que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Deixa eu te fazer uma perguntinha aqui. O tema da nossa mensagem, é desvendando os segredos do coração. Agora deixa-me fazer uma perguntinha. Como as pessoas que vivem com você reagiriam se soubessem tudo a seu respeito? Seus pensamentos, seus sentimentos mais secretos. Aqueles segredos que você nunca compartilhou com ninguém, por temer ser mal compreendida ou compreendido e até mesmo julgado e condenado. Aqui nesse texto que nós lemos no Evangelho de João, nós encontramos uma história, como eu disse, que poderia ser a minha, poderia ser a sua. O encontro de Jesus com a mulher samaritana. Nesse texto, nós observamos que Jesus estava sentado ao lado do poço, aguardando os seus discípulos que foram à cidade comprar alimento. O texto nos diz que era por volta de 12 horas, sol forte da região. Eis que na mesma hora chega uma mulher para buscar água, e Jesus se dirige a ela pedindo que lhe dê um pouco de água. Essa mulher se surpreende com Jesus por ter se dirigido a ela, por dois motivos. Primeiro, que ela, sendo mulher, não deveria conversar com homens em público. Tá? Os homens não falavam com as mulheres em público, muitos nem com a sua própria esposa. Tal era a rigidez desse valor, desse hábito. E segundo aspecto, que ela era uma mulher samaritana. A região de Samaria era uma região onde o povo judeu havia se misturado com outros povos. E os judeus do sul rejeitavam e abominavam qualquer pessoa nascida na região da Samaria. Então eram povos desprezados, Mas, então, nós temos aqui uma barreira, havia uma barreira cultural que impedia Jesus de se relacionar. Mas nós vamos observar o seguinte: Jesus, ele gosta de trabalhar com questões difíceis, Ele entra no meio dessa barreira, ele rompe barreiras, ele alcança as pessoas que estão isoladas do outro lado. E neste caso aqui, ele foi e rompeu a barreira da cultura, da tradição, e procurou conversar com aquela mulher. E nós vamos entender o motivo pelo qual Jesus se dirigiu a ela. No primeiro momento, ele usou o pretexto de estar com sede. Mas será que era realmente essa a questão? Nós vamos ver que não. A mulher, por sua vez, ela retruca, Ela questiona: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, mulher samaritana? Uma coisa para a gente tem que olhar nessa mulher, tem que observar nessa mulher, é o fato, o que ela estava fazendo ali naquela hora? Meio-dia, buscando água, não era o momento adequado para tal atividade. Normalmente as mulheres saíam bem cedinho, antes do sol nascer, para pegar a água fresca. E eu em comunidade, em grupo, mas uma mulher sozinha, ao meio-dia, isso nos dá uma dica.
essa mulher estava evitando encontrar pessoas, estava evitando o contato social. Aquela mulher tinha barreiras, não apenas culturais, mas tinham barreiras dentro dela mesma, conflitos, questões mais profundas que a isolava dos homens, de outras mulheres, de todos, e a isolava até dela mesma. Por isso nós vamos defini-la como uma mulher solitária. Então, ir buscar água, como eu disse, no horário mais quente, não era o ideal. Quais são os segredos desta mulher? Quais eram os seus conflitos? E eu quero fazer essa pergunta para você. Quais são os seus segredos? Quais são os seus conflitos? Como ela, nós também temos os nossos conflitos. Nós também temos os nossos segredos. Todos nós, irmãos, temos questões que preferimos que ninguém tenha acesso, não é mesmo? Às vezes, esses supostos segredos, essas questões, não são nada demais, mas por precaução, nós preferimos guardar, deixar só com a gente. Uma das razões pelas quais nós nos mantemos calados, não falamos das nossas angústias, das nossas dúvidas, das nossas incertezas, dos nossos problemas, é medo. Sim, nós temos medo. Medo do quê? Medo da crítica, medo do julgamento, medo da condenação. O que vão pensar? O que vão dizer? O que vão falar? E uma voz interior diz pra gente o seguinte, você não deveria se expor tanto, né? Boca fechada, não entra mosquito. Você já ouviu essa expressão? Guarde isso com você, aquela vozinha interior diz, né? Ninguém precisa ficar sabendo do que aconteceu. E calados, muitas vezes, nos sentimos sozinhos. Quando a boca fala, o corpo sara. Mas quando a boca cala, o corpo fala. É uma expressão comum que a gente tem. Quantos conflitos, quantas incertezas, quantas culpas estão guardadas no interior de muitas pessoas, talvez até da sua vida. Quantas questões não resolvidas você tem carregado ao longo desses anos, coisas que você não compartilha com o seu marido, com a sua esposa, com os seus pais, com seus amigos, com ninguém. Só você e Deus é que sabe o que está acontecendo. Semana passada nós pregamos no Salmo 139 e o salmista fala: sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Esta deveria ser a nossa oração. Mas muitas vezes nem isso fazemos. Nos guardamos, nos calamos e nos reservamos nesta questão. A cura está no compartilhar, irmãos. Quando a boca fala, o corpo sara. Mas quando a boca cala, o corpo fala. Uma das nossas maiores necessidades é ter alguém com quem possamos compartilhar, falar livremente, sem receios, sem medo do que está acontecendo conosco, sem a preocupação se vamos ser aceitos ou rejeitados, julgados ou não. Alguém que nos aceite como realmente somos. Mas a pergunta que fica é: quem? Em quem eu poderia confiar? Quem poderia me ouvir abertamente, sinceramente, falar de tudo, dos meus segredos mais profundos, das minhas vergonhas, dos meus traumas, sem me rejeitar? Alguém já disse que amigo verdadeiro é aquele que conhece tudo a nosso respeito e mesmo assim não se afasta de nós. Acredita em nós, apesar de tudo que sabe a nosso respeito. Vou repetir o que eu disse. Amigo verdadeiro é aquele que conhece tudo a nosso respeito e mesmo assim
não se afasta de nós, acredita em nós, apesar do que sabe a nosso respeito. Mais uma pergunta a você: quantas pessoas você conhece que, se soubesse tudo a seu respeito, ainda continuaria ao seu lado? Difícil de responder essa pergunta, não é mesmo? Por essas razões é que nos calamos. E calados, muitas vezes sofremos. Aprendemos desde muito cedo que os segredos nos protegem, mas nos esquecemos que eles também podem nos escravizar e nos oprimir. Uma das tentativas de nos proteger é fazer de conta que está tudo bem, né? Quantas vezes alguém se dirige e fala assim: aí, está tudo bem, a pessoa está cheia de problemas. Não, está tudo bem, está tranquilo. Algum problema? Não, tá tudo bem, obrigado pela preocupação. Disfarça, né? E aí a gente cria narrativas, nós criamos histórias que têm como objetivo nos proteger do julgamento negativo, né? Omitimos e até mesmo mentimos, se necessário for, para nos proteger do que de fato está acontecendo. Preferimos nos calar. Mas o fato é que, né, ao não compartilharmos nossas dores, ao não falarmos das nossas angústias, a não expressarmos nossas dúvidas e as nossas incertezas, a gente vai se isolando, como essa mulher, né? E vamos ficando cada vez mais sozinhos e reclusos no nosso mundo, fechados dentro de nós. Nesta solidão, percebemos quanta tensão não resolvida carregamos dentro de nós. E essas tensões, e essas angústias, e essas culpas, e essas vergonhas, elas acabam se manifestando no nosso corpo. Quando a boca cala, o corpo fala. Aquilo que nós conhecemos como doenças psicossomáticas. Hoje nós sabemos que a maioria das doenças tem origem nessa tensão psíquica que se manifesta na alteração química do nosso corpo, das células do nosso corpo, que se manifestam em sintomas chamadas doenças. As doenças têm muita origem na nossa psique, que tem a ver com nossos valores, com a nossa espiritualidade, né? Então, nós precisamos resolver isso. E a palavra de Deus nos diz que na confissão há remissão, a restauração, a cura, a libertação. A palavra de Deus nos diz que enquanto não colocarmos para fora tudo o que nos incomoda, enquanto não falarmos dos nossos pecados, das nossas dores, enquanto não confessarmos o que está acontecendo, nós não teremos alívio. É isso que Jesus está falando aqui com a mulher samaritana. Ela expressa a sua ânsia, o seu desejo de receber a água que Jesus prometia. Jesus ele faz uma analogia com a água. Ele diz lá no verso 10, se você soubesse, né, quem eu sou, se você ao menos soubesse o que Deus tem para a tua vida, né, e quem é que está falando com você, você lhe pediria, ele daria água viva, literalmente água corrente. Ali a água do poço era uma água que estava saindo de uma mina, estava num poço, uma água parada. E Jesus está falando de algo dinâmico na sua vida. Mas Jesus não está falando da água física. Jesus está falando de uma outra água, né? A mulher questiona aqui como é que você vai tirar a água. Jesus responde no versículo 13: quem beber desta água, a água física, né, vai tornar a ter sede. Mas quem bebe da água que eu lhe dou, nunca mais
terá sede, né? Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Essa água é o Espírito Santo. Quando eu sou guiado, quando eu sou visitado, quando eu sou inundado pelo Espírito Santo de Deus, ele traz conforto, ele traz alívio, ele traz paz, ele traz refrigério para a nossa alma. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos valiosos e importantes para Deus, que não há lugar distante e nem pecado tão grande ou culpa tão grande que possa nos impedir de Deus nos resgatar. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, Deus vai ali me visitar. No Salmo 139, que nós estudamos domingo passado, fala-nos disso. Não tem lugar onde Deus não possa nos alcançar. Até as trevas, quando Deus se manifesta na nossa vida, se transformam em luz. Deus é capaz de mudar a história de qualquer pessoa. Por mais fracassos, por mais derrotas, por mais angústias, por mais dores que alguém possa ter, quando ela recebe Jesus no seu coração, quando ela entende que Deus não está aqui para condená-la, Jesus não veio condenar, Jesus veio salvar, Jesus não veio punir, Jesus veio libertar. E o Evangelho é isso, meus queridos. A oração de confissão, ela é redentora, ela é redentiva e não condenativa ou condenadora, não importa o termo aqui, desculpa o meu português enrolado. Mas o importante é saber que Deus não aponta o dedo para você, mas Deus estende as mãos a você, dizendo: vem a mim, você que está cansado, você que está sobrecarregado, você que está oprimido, e eu vou trazer alívio a você. Esta era a proposta que Jesus estava fazendo a essa mulher. Para de viver isolado, para de viver embargado nessa culpa, nessa angústia de alma. Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Eu não sei o tamanho dos teus erros, a dimensão das suas falhas. Eu não sei quantas vezes você já se comprometeu e caiu, mas não importa. O amor de Deus por você, as misericórdias do Senhor pela sua vida não tem fim. Se renovam manhã após manhã. Sabe o que isso significa? Que Deus está sempre pronto a te levantar. Basta você querer. Os homens podem te condenar, até a religião e a igreja pode te condenar, mas Deus te absolve, Deus te perdoa, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esta é a palavra que Jesus está trazendo a essa mulher, essa é a esperança que Jesus está trazendo a essa mulher, né? E é isso que eu quero falar com você. Então eu vou repetir: orar, confessar, clamar. Este é o caminho que nos faz viver de forma mais leves, que faz com que o nosso jugo seja mais leve, que a nossa caminhada fique mais serena. Mas quem seria capaz? Quem seria capaz, pastor, de saber tudo sobre mim e ainda assim continuar do meu lado? Eu vou falar, já falei, né? Jesus é alguém que te aceita do jeito que você é. Jesus é aquele que pode te ajudar, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é aquele que faz diferença na vida do seu povo. É o ego em mim, o eu sou. É o Deus que se revela, é o Deus que salva, é o Deus que liberta, é o Deus que cura. Jesus viu o vazio existencial daquela mulher, percebeu sua angústia, as barreiras que ela carregava dentro de si, e lhe ofereceu ajuda, e o mesmo a você. Ele viu ali, naquela mulher, uma pessoa que tinha segredos, que tinha dores, que tinha frustrações, e se compadeceu dela. Jesus viu a sede na vida daquela mulher, e Ele é o único que é capaz de ver a sede nas nossas almas e saciar-nos.
Você pode esconder de todo mundo. Você pode sorrir, aquele sorriso amarelo. Você pode passar a imagem de sucesso, de que está tudo bem. Mas você e Deus sabe como estão as coisas aí dentro. E enquanto você não confessar, enquanto você não buscar e deixar o Senhor entrar na tua vida, você vai sofrer. Porque o pecado nos corrói. Mas o pecado confessado nos liberta, nos cura. Desculpa da analogia que eu vou fazer. É como uma ferida inflamada. Muitas vezes para imprimir, para apertar, ela acaba gerando dor. Uma ferida machucada precisa ser exprimida, precisa ser limpa. E o Evangelho de Jesus faz isso. Nos purifica, nos limpa, nos transforma, nos regenera. Você precisa deixar o Senhor espremer essa ferida. E a gente faz isso. A confissão às vezes é angustiante, mas ela é libertadora. Como um machucado que foi limpo e foi feita asepsia e ele volta a se curar. Assim é o pecado confessado. Fica a cicatriz, mas não sente-se mais a dor da ferida. Então, Jesus é aquele que pode fazer isso. Ele é o único. E ele disse àquela mulher essas palavras: se soubesse quem eu sou, se conhecesse o dom de Deus, você me pediria, e eu lhe daria a água viva. E a mulher pediu essa água. E Jesus então fala para ela: olha, vamos fazer o seguinte, traz o seu marido aqui. Pastor, Jesus foi cruel ou foi um cara que usou de compaixão? Jesus usou de compaixão, né? Usou de compaixão para com você, para com ela, melhor dizendo. Por que compaixão? Porque Deus não pode nos perdoar se nós não reconhecermos o nosso pecado. Para que a ação de Deus tenha efeito na sua vida, você precisa reconhecer qual era o problema daquela mulher. Ela vinha de relacionamentos e relacionamentos. Havia alguma questão errada na vida dela e Jesus queria tratar o problema, né? Então Jesus não foi maldoso. A água viva só pode fluir em nosso interior se encararmos nossos conflitos, se encararmos nossas angústias, se encararmos nossas culpas e os nossos pecados e os entregarmos aos cuidados de Jesus. A cura de nossas feridas espirituais, emocionais e até físicas é um processo onde o amor de Deus por nós faz a limpeza e a purificação. Ele, como eu disse, sabe das nossas fraquezas e quer nos ajudar a superá-las. Precisamos olhar para o nosso pior, para aquilo que está em nós, que nos envergonha, e entregar ao Pai, pedir a sua ajuda e orientação. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todas as nossas injustiças. Aquela mulher foi liberta. E você, quer receber a água viva que pode te libertar, que pode te restaurar? Se assim deseja, feche os teus olhos, eu quero orar com você agora. Senhor Jesus, eu quero te agradecer porque o Senhor me aceita como eu sou. Eu quero te agradecer porque o Senhor é o único que pode me compreender e ao me compreender não me julgar, mas me perdoar, me restaurar, me curar. E eu quero ser liberta, eu quero ser curada, eu quero viver uma nova vida. Eu quero a experiência que essa mulher samaritana teve. Eu quero passar por um processo de cura, Senhor. Eu quero viver a nova vida em Cristo Jesus. Para isso eu te peço perdão pelos meus pecados. Restaura a minha vida. Esta é a minha oração, Senhor, nesta hora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe.